justificados e santificados. Você pode falar o tema com a sua boca, eu gosto de ouvir a voz da igreja, vamos juntos. Justificados e santificados. Alguém pode perguntar, quem é esse? Fala, esse sou eu. Diria Roberto Carlos, acho que é ele, esse cara sou eu. Aí, ó, já viu, a Lurdinha não pode falar do Roberto Carlos, que ela aparece no culto. A Lurdinha um dia disse assim, Bispo Fê, eu gostei quando veio aquele bispo do Rio, porque ele falou do Roberto Carlos. Eu falei, ele não gostou do culto, gostou que ele falou do Roberto Carlos? Olha só. Então diga, esse cara sou eu. Vamos lá. Por bom sentido, amém? Nós somos esses que fomos santificados, que fomos justificados. E é sobre isso que o Espírito quer falar aos nossos corações nessa manhã. Eu quero começar lendo a palavra que diz em... O que nós temos aqui? Temos o primeiro versículo? Fugiu aqui a minha... Tito, amém. Fugiu a minha referência. É Tito 3:7 que diz, a fim de que justificados... O que significa esses justificados? Nós sabemos que justificados significa inocentados. Então fala assim, eu fui justificado. Então quando você fala que você foi justificado, você foi feito inocente, você foi inocentado por graça. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A fim de que? Justificados. Essa é a palavra que nós estamos já recebendo da parte de Deus. Eu e você fomos justificados, inocentados, e por isso podemos dizer que nós fomos feitos também santos, fomos santificados. Que essa palavra possa abençoar o seu coração. Se você puder curvar sua cabeça, eu quero orar para que a gente possa levar os nossos pensamentos nessa hora cativos a Jesus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, nós cremos, Jesus, na Tua palavra, nós cremos, Jesus, no Teu mover, nós cremos, Pai, que esses primeiros dias do ano de 2024, esse primeiro mês, estamos aqui, Pai, nos alimentando, estamos, na verdade, sendo alimentados pelo Senhor, que é o nosso bom pastor, e eu creio, Jesus, que de forma profética o Senhor está nos dando uma direção, o Senhor está nos dando um caminho, o Senhor está nos apontando algo, o Senhor está, Senhor, tratando os nossos corações, o nosso íntimo, o nosso ser, os nossos pensamentos. O Senhor está, Pai, de fato, nos mostrando aquilo que Tu tens para nós, para o longo desses próximos dias, ao longo de 2024. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa hora, Pai. Nós queremos receber essa mensagem que vem do Teu trono. A minha oração é que não seja a minha humanidade, que eu diminua, que o Senhor cresça e que a Tua palavra agora seja recebida em cada coração aqui, que é uma terra fértil, e que ela possa produzir frutos, eu creio, de forma ousada, 100 por 1 da semente, Jesus. Sairemos daqui hoje transformados segundo a Tua palavra. Sairemos daqui hoje transformados de glória em glória, de vitória em vitória, porque é isso que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que creem digam amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus nessa hora? Glória a Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, aqueles que estão sobre a rocha que é Jesus, se é você, diga amém. Amém. Eu quero que você fique muito bem acordado, porque nós vamos ouvir uma mensagem poderosa, uma mensagem do trono de Deus. Quando a gente fala de santificação, muitos falam, bispo, deixa isso um pouco de lado, de justificação. Eu não quero, porque quando o Espírito vem falar sobre temas que são... que tocam muitas vezes nas nossas questões humanas, nas nossas questões de ego, nas nossas questões carnais. A verdade é que o nosso corpo, a nossa mente não quer muitas vezes ouvir isso, porque na nossa carne não habita bem algum. Diz que a carne jamais se converte. Então eu queria que você agora, de forma espiritual, estivesse atento. A verdade é que desde o início do ano, eu acabei de citar aqui, o Senhor tem nos falado sobre santidade. Na verdade, eu posso dizer que não foi desde o início do ano. O finalzinho de 2023... o Espírito já estava ali, falando aos nossos corações, e eu, sem saber o que o apóstolo falaria, depois de uma semana, 2, 3, eu trouxe uma mensagem sobre santidade. Então o Espírito já estava ali nos direcionando sobre esse tema. E foi exatamente sobre santidade que Deus está iniciando o ano de 2023, nos alertando, nos exortando. E eu disse aqui, estivemos recentemente, pastor Rodrigo, disse a Silmara também, falando sobre esse tema. Essa é uma doutrina tão fundamental para nós. Essa é uma doutrina tão essencial para a vida do crente, principalmente nos dias de hoje. Se você for ver, as grandes pregações que estão em alta hoje, elas são pregações, eu não vou dizer ruins, mas elas são pregações que não falam de temas cruciais, temas básicos, Paulo diz fundamentais,
Temas que são essenciais para a vida do crente, como santificação, como a questão do pecado, sobre a volta de Jesus. Então, quando a gente fala de uma pregação, quando nós anunciamos um tema sobre santificação, sobre justificação, muitos não querem ouvir sobre isso porque sabem que vão ouvir uma palavra que vai confrontar. E você já me ouviu falar várias vezes que quando nós nos colocamos num lugar de ensino, de pastoreio, nós não podemos pregar daquilo que nós gostamos ou daquilo que nós queremos para aplacar uma consciência coletiva. Nós, e essa é a minha responsabilidade com a sua vida e com Deus, é pregar uma palavra que seja a vontade de Deus nas nossas vidas. E eu tenho muita paz em falar isso, porque são 29, estamos indo para 30 anos, onde aquilo que jorra desse altar não é uma vontade humana, não é um querer humano, não é um sentimento humano, mas é um desígnio de Deus. Nós cremos nas Escrituras, nós cremos nos desígnios, nos sinais, nós cremos na palavra, nós cremos na palavra de Deus, como na Bíblia como palavra de Deus. Então, nós não estamos aqui para fazer algo, como é que eu posso dizer, comercial ou social. Nós não estamos aqui num clube de férias, nós não estamos aqui em algo como as pessoas se reúnem num clube, num estádio ou qualquer outra grande organização humana, enfim. Nós estamos aqui porque nós estamos sendo educados na palavra. Paulo diz que a palavra educa. Nós estamos sendo exortados na palavra. Nós estamos desenvolvendo, como disse o apóstolo Paulo, a nossa salvação com temor e tremor. Então isso é algo muito profundo e nós temos que ter essa consciência. Eu gosto quando Paulo diz boa consciência. Então hoje nós, mais uma vez, nós vamos alimentar bem a nossa natureza espiritual para que nós possamos subjugar a nossa carne. Você sabe que nós ficamos somos expostos a conteúdos, hoje mais do que nunca. Talvez a nossa geração seja a geração que mais do que qualquer outra geração do passado é exposta a conteúdos carnais, a conteúdos humanos, mundanos, a conteúdos de um mundo que jaz do maligno de uma forma avassaladora. Hoje a mídia tomou conta, hoje as redes sociais, as séries, o entretenimento, isso tomou conta do mundo, o mundo tecnológico. Sabemos que a tecnologia não é algo do diabo, porque o diabo não cria nada. A tecnologia é algo de Deus, mas nós sabemos que o inimigo tem usado isso como uma ferramenta de, vamos dizer assim, exponencializar essa questão do pecado, essa questão da incitação da carne, da lascívia. Então nós precisamos entender que um lugar como esse, uma mensagem como essa, ela é fundamental. E se nós formos colocar na balança o quanto nós somos exortados através da palavra, através de cultos, através de reuniões espirituais, com o tempo que nós somos expostos, qualquer um que fizer essa conta vai ver que, infelizmente, nós estamos 24 horas expostos a essas questões humanas, essas questões carnais. Se eu perguntasse aqui, quem quer viver uma vida de santidade? Olha só, as mãos se levantam de forma tímida. Se eu perguntasse quantos aqui desejam receber uma grande quantia, uma bênção financeira, eu tenho certeza que o auditório falaria isso com mais entusiasmo. Então, quando nós falamos de viver uma vida de santidade, o nosso corpo, a nossa carne não quer isso. Então essa mensagem é muito desafiadora, não só para mim como pastor pregar, mas eu sei que também para você como uma ovelha receber, porque a nossa carne não quer ouvir questões que vão ali nos confrontar. Só que nós só somos novas criaturas porque em algum momento da nossa vida nós fomos confrontados pela palavra. Porque nós estávamos no mundo, nós estávamos num lugar de pecado, de império de trevas, e diz que o Senhor nos resgata. Como é que é esse resgate? Isso vem através da palavra, da pregação, do ouvir a palavra. E a palavra nos confronta ao ponto de nós deixarmos essa vida para vivermos uma vida nova com Jesus. Paulo diz agora em 2 Coríntios 5,17, se não me engano, somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então, esse tudo novo que se faz agora não é mais uma vida no mundo, é uma vida com Jesus. E se é uma vida com Jesus, eu preciso agora desenvolver essa vida com Jesus, sim ou sim? Então fala assim, eu estou aqui desenvolvendo a minha salvação. Fala assim, eu estou aqui desenvolvendo a minha intimidade com o Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. Você não pode estar aqui de forma religiosa. Eu venho na igreja, bispo, porque tem que vir. Mas nós não estamos no culto como o católico, com todo respeito, vai a uma missa. Uma coisa religiosa que não tem profundidade, que não tem espiritualidade. É uma religião. Jesus não tem nada com a religião. Então, quanto mais eu alimento o meu espírito, quanto mais alimento
espiritual sólido eu recebo, mais maturidade espiritual eu tenho. Se você quer ver o nível de maturidade espiritual de um crente, você vai ter que ver o quanto ele se alimenta da palavra. Porque não tem como desenvolver maturidade espiritual sem palavra, sem culto. Esse negócio de, eu aqui... Não tem. Aí eu falo aqui com a borboleta, com o cosmo, com o éter. Amado, isso não tem nada a ver. Como é que eu desenvolvo maturidade espiritual? Só através da palavra, só através da sã doutrina. Então, quanto mais eu desenvolvo a consciência espiritual, quanto mais eu vou nutrir o meu espírito, mais fácil eu vou conseguir subjugar a minha carne, sim ou sim? Você sabe que quando muitos irmãos nos procuram, falam assim, bispo, eu estou vivendo um momento de muita tentação, eu estou vivendo um momento... E quando eu falo tentação, amado, não é só nas questões dos apelos sexuais, existem vários tipos de tentação. Tem pessoas que têm tentação com dinheiro ilícito, com mentira, com fofoca, todas as obras da carne. Daqui a pouco eu vou narrar quais são elas aqui. Talvez você conheça muito bem. Mas a pergunta que eu faço é, o quanto você, quando o irmão fala, olha, eu tenho... lutado, bispo, é difícil dia a dia. Eu pergunto, o quanto você tem nutrido o seu espírito? Porque é incoerente eu viver a minha vida rodando feed de Facebook, de Instagram, vendo coisas que vão ali, sabe, só trazer apelos para a carne. E se eu não tenho tempo de leitura bíblica, se eu não tenho tempo de culto na minha casa, se eu não tenho tempo de louvor, se eu não tenho o meu devocional, se eu não nutro o meu espírito, se eu não estou nutrindo o meu espírito, não adianta eu chegar e falar assim, bispo, eu não consigo, a tentação... Ué, lógico, você está alimentando a sua carne mais do que o seu espírito. Então veja que é uma incoerência. O crente vem no domingo e fala, como é que diz o apóstolo? O diabo colocou uma casca de banana. Não colocou casca de banana nenhuma, é você que alimenta a sua carne. Jesus falou algo sério e profundo. Ele falou, se o teu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca. Se a mão, corta. Então, a gente precisa entender que para nós vencermos essa questão, a Bispa Simara falou, a santidade é um processo. Para nós desenvolvermos esse processo de santidade, nós precisamos entender que nós precisamos nutrir o nosso espírito. Eu não posso querer ser santo nutrindo a minha carne. É incoerente. Bispo, eu quero ser santo, a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Eu quero viver a santidade que Deus diz. Então eu pergunto, quanto você tem nutrido o teu espírito? Porque quanto mais eu nutrir o meu espírito, mais maturidade espiritual eu vou desenvolver. Então a compreensão do plano de Deus para a salvação, por sua graça, ela gera no cristão, sabe, maturidade espiritual. Para quê? Para que nós possamos tomar posse daquilo que é nosso direito, para que a gente possa desfrutar dos benefícios. As pessoas querem desfrutar dos benefícios sem passar pelo processo de santificação. Sem passar por esse alimentar do espírito, sem passar por esse nutrir do espírito. Porque Jesus conquistou a minha herança, conquistou. Agora eu preciso o quê? Eu preciso entender o processo, eu preciso, sabe, buscar a vontade de Deus, eu preciso desenvolver a salvação. E é isso que Deus está falando nos nossos corações. Então a salvação se manifesta através da justificação por meio da fé em Cristo Jesus. É sobre isso que o Espírito quer falar. Eu estou aqui nessa introdução, dando o norte daquilo que o Espírito falará ao longo dessa mensagem. Então, para gerar maturidade espiritual e para que você desfrute dos benefícios da cruz, é fundamental que você receba o conhecimento dessa mensagem. Eu queria que você me ajudasse a pregar para quem está ao seu lado, falando com muito amor, falando assim, o conhecimento da mensagem de hoje é fundamental. Diga isso, com muito amor, respeito. É fundamental para a sua vida espiritual. Você que está em casa, é fundamental, se puder escrever no chat, é fundamental o conhecimento dessa mensagem para a sua vida espiritual, para o seu processo de maturidade espiritual. O primeiro ponto de hoje, nós vamos compreender essa questão da justificação. Quando nós falamos justificação, talvez os mais antigos já entendam, mas muitos falam, o que é essa justificação? Quando a Bíblia fala justificação, isso é uma palavra que vem do grego dikaió, que significa declarado, justo. Então, a justificação quer dizer que eu e você fomos declarados por Deus justos. Ou seja, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos feitos, declarados justos. Levante uma das suas mãos e fala, eu fui declarado justo. Por quê? Quem me declarou justo? O próprio Deus. Essa não é uma obra humana. E que garantia eu tenho? A garantia é que Deus é imutável. Que Ele não é homem para que minta. Ele não é filho de homem para voltar atrás. Ele não se arrepende. Então nós temos uma garantia que foi comprada com preço de sangue na cruz do Calvário. Então isso é um benefício da nova aliança. A lei de Moisés, ou na lei de Moisés, não é, Bispo Maurício? Não era assim. Na lei de Moisés, Deus exigia que os sacrifícios ali fossem oferecidos
para que o povo pudesse ser perdoado dos seus pecados. Bispo, por que você vai voltar um pouco na lei? Porque nós só podemos entender a justificação em graça se eu compreender como era na antiga aliança. Eu quero ler com você, quando a gente fala dessa questão de justificação, existe uma passagem em Levítico 16 que demonstra muito bem como era isso feito. Então, imagina que aqui a cruz, antes da cruz, para você eu teria que fazer desse lado, né? Antes da cruz. Mas eu vou fazer desse, senão minha cabeça vai bugar. Antes da cruz. Então aqui na lei de Moisés, depois da cruz, nós vamos chegar na nova aliança. Mas antes da cruz, lá em Levítico diz: tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Verso 15: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o seu povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Verso 16, assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Então, quando nós olhamos para a lei mosaica, nós entendemos que existia aqui todo um ritual de sacrifício. Você vai pegar o dedo, vai passar no sangue, vai lá no propiciatório, depois pelas tendas, enfim, para que houvesse ali a expiação dos pecados. Então, uma vez por ano, o povo judeu tinha que fazer todo esse ritual. O sumo sacerdote, aquele que era da tribo de Levi, ele entrava no lugar santíssimo, ele derramava o sangue do novilho, fazia todas essas questões sobre o propiciatório, tinha que fazer isso 7 vezes. Então veja quantos rituais, quantas cerimônias. E esse ritual fazia então parte de uma cerimônia maior que Israel, mediante o seu arrependimento, e ali tinha que ser um arrependimento de toda a nação, arrependimento solene, buscava, o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando o perdão de Deus. Eles estavam buscando a misericórdia de Deus pelos pecados cometidos no ano anterior. Então, isso era algo que constantemente, ano após ano, o povo de Israel tinha que fazer. Então, através deste sangue, a ira de Deus era aplacada e a ira de Deus era desviada do povo de Israel. Então nós estamos lendo antes da cruz. Mas agora, amados, no pacto de graça, nós não estamos mais na lei, não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos agora na graça. E a lei era a sombra dos bens vindouros. Tudo aqui na lei era uma sombra de um bem real. A pergunta que eu faço quando nós falamos sobre lei e graça: você quer viver na sombra ou você quer viver no bem real? 4 pessoas querem no bem real. Então, para vocês 4 que estão comigo no bem real, você quer viver na lei ou no bem real, amado? Olha, nós não temos nada com a lei. A lei, ora, ela era, Paulo diz, fraca e inútil. Caducou. A lei. Então, esse processo todo aqui de desviar, isso aqui ficou do passado. Esse era um pacto que era a sombra dos bens vindouros. Era cheio de rituais, de simbologias. Agora, na graça de Deus, nós fomos justificados. Lembra? Era um ano, outro ano. Agora não. Agora, na graça de Deus, nós somos justificados eternamente. Bispo, então quer dizer que eu tenho que fazer algum ritual, subir, pular 3 ondinhas, subir no monte? Amado, você e eu fomos justificados eternamente pela graça. Como isso aconteceu? Pelo sangue de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus verteu o sangue, ele falou, está consumado. Então na cruz, Jesus verteu o sangue e agora ele nos justificou eternamente. Romanos 3, 21, agora vamos ler o apóstolo Paulo dizendo, olha o que ele diz, mas agora... Eu pergunto, você quer ficar no agora ou você quer ficar no passado? No agora. Ele diz, mas agora, com a lei mosaica, com os 613 mandamentos. Ele diz agora, mas agora, leia comigo. A gente precisa pregar isso para a igreja atual brasileira, para a igreja mundial. Agora, sem lei. Então quer dizer que agora não tem mais os 613 mandamentos de Moisés. Ele diz, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o 24 agora. Sendo justificados, pagando um alto preço, dando o seu causa. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há
em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como, olha agora, lembra do propiciatório? Lembra de passa o dedo no sangue, no ouvido, olha agora, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. Jesus é justificador daquele que tem fé. Bispo, então o pastor fica onde? Amado, o pastor fica no lugar de ensino, de pregar a palavra. O justificador é o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho poder algum, eu não tenho poder maior do que o seu, nós somos feitos iguais perante Deus, diz que ele não faz acepção. Bispo, então qual que é a diferença? A diferença de chamados, um foi chamado para apóstolos, profetas, evangelistas, um foi chamado para algumas coisas diferentes. Agora, quem é o justificador? É Jesus. Ele é a nossa propiciação, ele foi a nossa propiciação. Diga graças a Deus por isso. Então Jesus, ele foi, vamos louvar Jesus. Eu estou falando de justificação para você entender daqui a pouco a santificação. Então Jesus foi o mediador de uma nova e superior aliança, como está escrito lá em Hebreus 8,6. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente. O que Paulo está comparando? Está comparando Jesus com alguém, sim ou sim? Ele está dizendo, agora Jesus, aqui em graça, teve um ministério muito mais excelente, está comparando com Moisés. Quanto é ele, Jesus, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Se você é entendedor, se você está comigo, se você está acordado, eu pergunto para você, você quer viver um pacto de inferiores promessas ou um pacto de superiores promessas? Superiores promessas, é o que Jesus trouxe. Então todos os eleitos, os predestinados, os chamados e justificados por Jesus, receberão a herança eterna. Por quê? Porque foi pelo sangue, foi por eles que o sangue de Jesus foi derramado. Hebreus 9,15 diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Ele é Jesus, mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha só, nós temos uma eterna herança. Levante uma das suas mãos com fé, com alegria e diga, eu tenho uma eterna herança. Como eu tenho essa certeza? Porque você foi chamado, amado. Porque você é eleito, escolhido, predestinado por Jesus. Então na nova aliança, na graça de Deus, nós somos isentos de culpa perante Deus. Por quê? Porque ele foi a nossa propiciação. Porque ele foi aquele que nos justificou. Temos uma eterna herança. Romanos 8,1 vai dizer o quê? Agora, pois. Agora. Por que Paulo fala agora com tanta ênfase? Nós começamos lendo a outra passagem de Hebreus, agora estamos em Romanos, Paulo falando, agora. Mais uma vez ele diz, agora. Pois já, eu pergunto, existe alguma condenação para quem estão em Cristo Jesus? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer então que não tem condenação, não tem maldição, não tem, porque no sangue de Jesus nós fomos feitos justificados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diga graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Alguém vai dizer, mas é muito bom para ser verdade, eu pergunto, e se for? É por graça. O que eu fiz para merecer? Você não fez nada, foi por graça. Então por que não há condenação? Porque Jesus nos justificou. Ele nos declarou justos. Por causa da obra de Cristo, a obra que Cristo fez em nós, por causa da justificação, nós hoje temos paz com Deus. Por que nós somos um povo que podemos chegar e dizer, Abba, Pai? Por que nós temos paz com Deus? Porque nós somos feitos justos. Lembra no início? Fomos declarados justos, inocentados. Isso pela obra da cruz. Paulo vai dizer mais em Romanos 5,1. Vocês estão entendendo a obra que Jesus fez por mim e por você na cruz? Não tem forma melhor de nós iniciarmos o ano sem a convicção, amado, da obra redentora da cruz. Não tem. Romanos 5,1 vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos, olha lá, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz. Porque Deus é paz. Ele vai dizer no 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
Então veja que na graça aqui, Paulo está dizendo, não tem mais rituais, não tem mais cerimônias, não tem mais... Por quê? Porque agora tudo é por fé. Agora existe um bem real. A lei era a sombra, Moisés era a sombra, Jesus traz agora o bem real. Nós estamos na nova aliança. Ele diz, agora, ele diz, por intermédio obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, pela justificação que Jesus operou em nós, nós estamos livres e perdoados. Se alguém tentar falar qualquer outra coisa, amado, se alguém tentar jogar sobre você qualquer outro jugo, é mentira. Paulo disse, se aparecer um anjo de luz que pregue outro evangelho, maldito, ele diz, anátema. Nós agora fomos feitos justos, livres e perdoados. E eu quero que você veja agora que linda é a verdade que está escrita em Colossenses. Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 13. Olha que lindo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou, amado, de forma muito intencional, conduzindo você para um lugar de convicção da obra de Jesus na sua vida. Você está vendo que lindo o amor de Jesus demonstrado por mim e por você? Olha só, Ele nos libertou do império. Não, eu me libertei. Não, foi Ele que te libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso é um fato no mundo espiritual. Você sabe que o diabo sabe disso. O diabo é um ser espiritual. Ele sabe disso. Estávamos no mundo. E quando estávamos no mundo, o diabo era o nosso imperador. Olha só que coisa horrível. Estávamos no mundo, debaixo do império das trevas. Ele era o nosso imperador, mas nós não estamos mais no mundo. Agora nós estamos no reino. Agora nós temos um rei e um sacerdote. Agora nós temos um salvador. Diz que ele é o suficiente salvador. Diz que ele foi a nossa propiciação. Amado, não estamos mais debaixo do império. Não temos um imperador. Nós temos um rei que chama Jesus Cristo. E ele nos libertou desse império. Ele nos transportou para o seu reino. Diga graças a Deus. Que mais? O 14 diz, no qual temos, olha lá, a rendição e a remissão dos pecados. Então, resumindo, para que a gente possa avançar, o pecado de Adão gerou morte espiritual. Pecado original, Adão e Eva, isso gerou morte espiritual. O homem sem Cristo está na condição de pecador diante de Deus. Está no império das trevas, sem Cristo, por conta do pecado original. Ou seja, está condenado. A lei de Moisés apontava o pecado e os sacrifícios para o povo se justificar anualmente. Havia o pecado, o povo tinha que justificar e aplacar a consciência para desviar a ira do Senhor, toda aquela questão que nós vimos em Levítico, anualmente para aplacar a ira de Deus. Mas não justificava eternamente. Então na lei não tinha uma justificação eterna, era uma justificação temporária. Ano após ano eles tinham que fazer esse ritual. Isso não retirava o pecado. Isso não inocentava o Filho de Deus. Mas aí vem Jesus, amados. Jesus vem, Jesus morre numa cruz, Jesus derrama o seu sangue como propiciação, como sacrifício vivo. O homem antes de Jesus está condenado. Agora ele está como? Ele está espiritualmente justificado, inocentado. Portanto, agora nós temos uma vida eterna em Jesus Cristo. Você está entendendo os fatos? Vem um pecado, vem a lei. Mas por que a lei então? Porque a lei serviu de aio, de condutor. Por conta das transgressões, para conduzir aquilo que era perfeito. Mas isso já acabou, isso já ficou lá. Jesus veio. Então, depois de explicar o que é a justificação, agora eu quero falar de algo muito sério que esse conhecimento nos traz. Um ponto que nós precisamos deixar claro. A justificação, o fato de Deus nos ver justos e sem pecado, não nos isenta de vivermos os padrões divinos. Então, nessa primeira parte da mensagem, eu fiz questão de mostrar tudo que Jesus fez por nós. Logicamente, de forma resumida. Fiz questão de buscar um pouco da questão da lei, do pecado, para a gente entender. Então veja, você aplaudiu, você disse glória a Deus. Mas agora, como é que fica a nossa vida? Isso não isenta nós de vivermos nos padrões divinos. Porque o que acontece? O inimigo tem pego, infelizmente, essa questão da obra de Jesus. O inimigo tem feito isso. E o povo fala, não, então quer dizer, se eu sou salvo, eu posso viver. Esse aí não entendeu nada. Esse aí está seguindo a voz do capeta. Então eu vou viver a vida loucamente, porque eu sou salvo. Se alguém falar isso, nunca foi salvo. Você olha para essa obra que Jesus fez, você olha para isso que nós vimos na palavra de Deus. Mas nós tememos e trememos, nós temos um espírito dentro de nós. Nós não queremos viver fora dos padrões divinos. Então a compreensão e o recebimento por fé da obra de Cristo geram, fala comigo, eu gosto dessa expressão, maturidade espiritual.
Por que você falou isso na primeira parte da mensagem? Porque isso tem que produzir em você maturidade espiritual. Você não é uma criança, você é um adulto espiritual. E adulto não faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Ah, mas não é o que você quer. Paulo diz, nem tudo convém. Não me deixarei dominar por nenhuma das coisas. Então nós, como adultos espirituais, nós temos que fazer aquilo que é preciso. E fazer aquilo que é preciso é viver dentro dos princípios divinos. Porque nós não somos uma igreja de um evangelho liberal. Nós não somos uma igreja que vai pregar que você pode viver a sua vida como bem quiser e que lá... Não. Nós somos uma igreja que entende a obra redentora da cruz, que entendemos que fomos justificados eternamente e por isso vivemos de forma santa. Nós não somos uma igreja que vai pregar esse evangelho da moda liberal e vai dizer, não, agora não tem mais pecado, então você vive como você quiser, seja lá o que quiser, porque Jesus é um Jesus paz e amor. Ele está fumando um baseado, ele diz, vamos pro Woodstock e amar a todos. Isso é o demônio falando. Jesus é o único e soberano Deus. Jesus é o Kyrios. É o Rei de Reis, o Senhor, o nome sobre todo nome. E quando nós falamos o nome de Jesus, isso vem embutido junto uma santidade sobrenatural. O céu clama dia e noite, santo, 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 santo é o Cordeiro. Quem somos nós para olhar agora para a obra do Cordeiro e dizer, eu vou viver minha vida como eu quiser? Maldito, anátema. Então por que eu tenho que entender a justificação? Para agora, em graça, sem peso, sem lei, sem maldição, liberto do império das trevas, transportado para o reino. Agora eu possa viver de forma digna. Agora eu posso dar um bom testemunho. Agora eu posso andar as pessoas e falar, ali vai um servo bom e fiel. Porque a graça me alcançou. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que pagar o preço, não. Ele pagou tudo por mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver nos padrões que Ele estabeleceu. É isso que nós pregamos há 29 anos, igreja. É isso que nós pregamos e continuaremos pregando com muito mais força em 2024. Então, em outras palavras, a justificação operada em nós gera libertação da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos. Diz que Ele nos comprou de um mercado de escravos. Não somos mais escravos do pecado. Nós temos agora uma consciência do nosso dever de viver uma vida transformada. Eu citei Paulo, novas criaturas. As coisas elas se passaram. Então Jesus falou, pelos frutos você conhece a árvore. Como é que eu sei se a pessoa teve uma transformação? Olha, eu tenho que ver os frutos na vida dela. Essa pessoa vai na igreja, dá dízimo, canta louvor, pula, sacode, faz cara de santo. Amado, pode fazer o que for. Eu tenho que ver os frutos. Eu quero ver os frutos. Porque os frutos vão dizer como que é a árvore. Então quando nós entendemos que tudo isso aconteceu conosco, amado, nós não podemos, em hipótese alguma, voltar a viver a vida velha antes de Jesus. Olha, o meu objetivo com Deus, nesse culto, amado, é que você saia daqui com um temor, como minha mãe dizia, um temor reverencial. E você saia daqui, mano, temendo e tremendo o nome de Jesus. Não, porque eu fui feito livre, então agora eu sou livre. E eu vou viver minha vida, não. Paulo fala assim, não vamos fazer da liberdade libertinagem. Não podemos. Então, libertados do pecado, agora nós somos feitos servos da justiça, para darmos frutos de santificação. Eu fui liberto do pecado, mas agora você é servo da justiça. Essa parte precisa ser pregada também. Agora eu sou servo da justiça de Deus. Não tenho mais o pecado, não tem mais a lei do pecado. Ele me libertou do pecado, da lei do pecado e da morte. Mas Ele me fez servos da justiça. Então agora nós temos a capacidade de viver em santidade. E eu quero entrar na segunda parte, começando a ler Romanos 6, verso 15, que diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Aí a pregação moderna do evangelho progressista. Então agora eu posso viver pecando porque eu não estou mais debaixo da lei? E sim da graça? Paulo pergunta e ele responde, responda comigo, de modo nenhum. Amado, isso aqui é muito sério. Porque você sabe que as pessoas têm usado essa questão do pecado, essa questão de que Deus tirou a lei do pecado. E fala, não, então se tirou, então agora você vive como você quiser, faz o que você quiser. Deita com 1, com 2, com 3, cheira o que você quiser, vive o que você quiser, bebe até cair. Não. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Servos para a obediência. Só quem é muito espiritual pode entender essa expressão.
Você já viu falar várias vezes que a gente pode pegar cada palavra, cada vírgula do que diz as Escrituras e ficar nela talvez um dia inteiro. Se a gente fosse ficar aqui só nessa expressão, olha que coisa forte. Servos para obediência. Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora é antes. Ele diz, outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse... Como é que nós obedecemos tudo isso? É de coração. Tenta enfiar isso aqui goela abaixo. Nós falávamos agora no Nexo, e que nós tivemos no final do ano para receber os novos membros. Nós falamos assim, a graça de Deus, a revelação da sã doutrina, de verdade, ela não é algo que você fala, faz sentido ou não faz sentido. É por revelação. É revelação. Se não for o Espírito a revelar, a pessoa pode sentar, ela pode... Mas os grandes teólogos, se Deus não revelar, não é por fazer sentido, não é algo humano. Não, mas isso faz sentido, isso não faz sentido. Amado, quando você entende e você obedece de coração a forma de doutrina que fosse entregues, nós não estamos aqui vendo o que faz sentido ou não faz sentido humanamente, nós estamos aqui obedecendo de coração a essa doutrina que foi entregue para nós, porque ela nos foi revelada. Muitos não entendem, não vão entender. A palavra diz, a graça não é para todos. Todos estão na graça, mas a revelação, o entendimento não é para todos. Nós temos paz com isso. Mas graças a Deus por mim e por você que nós temos entendimento, olhos iluminados. Amado, você tem que valorizar aquilo que Deus te entregou. Eu estava aqui no momento do louvor, em uma das canções, não sei qual que estava, o Espírito falava no meu coração, Fernando, fale sobre isso, que a igreja deve valorizar. Sabe por quê? Porque nós temos o coração de Deus aberto, exposto, revelado a nós. Isso aqui é um privilégio. Você está conhecendo de mistérios que estavam ocultos. Estavam ocultos. Amado, até a forma que você senta nessa cadeira tem que ser santa. Oh, Deus. Esse é o amor que nos constrange. Tem pessoas que estão experimentando esse amor agora. Levanta suas mãos aí sentado. Oh, Jesus. Ah, mas só os santos entendem o que Deus está fazendo. Oh, os maduros estão entendendo na vassoura, na bacia, na vassoura. Oh, os maduros estão entendendo, porque Deus está falando em cada coração aqui nessa hora.
Ele está testificando em cada coração aqui coisas íntimas. Ele está se revelando para que você saiba que Ele é Deus. O Deus que te chamou, o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, de onde você estava, Ele diz: eu te chamei, Ele diz: valorize, Amado, eu posso ver Deus cobrando santidade desse povo. Deus cobrando que valorizemos a sua graça. O Espírito Santo está se manifestando em nosso meio. Diz que até com gemidos Ele age. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Deus está dizendo que todos vão ver o que Ele fará em nosso meio. Ele está dizendo que todos os olhos vão ver o que Ele fará em nosso meio. Oh, Jesus, Tu és santo, Pai. Oh, Jesus. Ele está dizendo: não brinque, não brinque, não brinque. É a Ele que temos que agradar, a igreja. É a Ele toda a gratidão, a Ele o nosso louvor, é a Ele que devemos agradar, não a homens. Não a homens, não ao mundo, mas a Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu estás aqui, Pai. Tu estás aqui, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Jesus. Amado, o que o Senhor está fazendo é muito profundo no nosso meio. É muito profundo. Eu temo e tremo na presença de Deus. O que o Senhor fala no meu coração, amado, é algo tão grande. É algo tão grandioso. É algo majestoso. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. No tempo oportuno isso será revelado. Você vai se lembrar desse dia. Que dia é hoje? Dia 21, às 10h59 da manhã. Grava essa hora, grava esse dia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amado, eu não consigo voltar para o esboço. Oh, Jesus.
Fica de pé no seu lugar nessa hora, meu amado. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu sinto Deus manifestado em nosso meio, igreja. Nós não estamos brincando. Antes de eu voltar a pregar, você pode levantar suas mãos, encher essa casa com a tua gratidão? Vamos experimentar de algo sobrenatural nessa hora. Enche essa casa com o teu clamor. Você não precisa de um acorde, você não precisa de uma letra. Você precisa de deixar manifestar o que Deus está fazendo queimar no teu coração. Oh, Jesus. Oh, Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Ataviada, sem mancha, sem mácula, Senhor. Sem estratégias humanas, Jesus. Somente submetida à tua vontade, Deus. Ah, amado, experimenta do poder sobrenatural nessa hora. Oh, Jesus. Oh, Pai. Ele está fazendo uma obra em cada coração. Você está sentindo o fogo do Espírito. É o Senhor queimando algo dentro de você nessa hora. Ah, você que está em casa, experimenta disso, desse sobrenatural, desse sopro sobrenatural. Ele age de forma onipresente, Ele é onisciente, Ele é Quírios, Ele é Senhor, Ele é majestoso, Ele é o dono desta igreja, Ele é o nosso Senhor, Salvador. Oh, Jesus, estamos submetidos à Tua vontade, Pai. Oh, Jesus, estamos submetidos ao Teu mover, Jesus. Eu sei o que o Senhor está fazendo nessa hora, Pai. Eu sei o que o Senhor está fazendo nessa hora, Jesus. Oh, Pai, o Senhor está tirando de pessoas de uma comodidão espiritual. O Senhor está mostrando que 2024 não será mais um ano vivido da mesma forma. Ele está dizendo, é novidade de vida, é santidade, é boa consciência, é maturidade, é espiritualidade, é mover sobrenatural. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Não negamos o Teu agir, Pai. Com suas mãos aos céus, levanta sua mão ao céu. Você vai cantar um louvor comigo para a gente entregar a nossa gratidão a Jesus. Eu quero que você de todo o coração cante isso a Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer. Ah, deixa fluir, amados. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você consegue cantar com mais gratidão a Ele? Se você puder, levante mais alto as suas mãos. Queremos o Teu nome em grande. Oh, é o que queremos, Jesus. Te agradecer, Pai. Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só Tu és o Deus sobre toda a terra.
Diga mais uma vez: só tu és, Senhor, o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se você puder, dê uma salva de palmas ao Deus eterno, ao Deus único, vivo. É a Ele que cultuamos, Cristo vive. É a Ele que adoramos, é a Ele que servimos. Sabemos quem Ele é. Diga o nome dEle: Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, dá um abraço quem está só falando assim: é a Jesus que estamos servindo nessa manhã. Eu vou voltar Enoque em Romanos 6,15. E vamos até onde o Espírito permitir. Essa questão do pecado tem que ficar muito clara hoje em nosso meio. Deus está marcando de uma forma sobrenatural. Paulo diz: e daí, havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viés a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. É o que estamos fazendo aqui. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos. É o que nós somos, servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo sabia dessas questões. Assim como ofereceis aos vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Olha, como você ofereceu o seu corpo muito tempo para a maldade, ele está dizendo: agora ofereça também para servir à justiça e para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Quando estávamos lá, era só vergonha, era morte. Ele diz agora no 22: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é isso, Bispo Fernando? Isso tudo é obra de justificação que Jesus fez por nós. Aqui em Romanos, Paulo meio que resumiu tudo aquilo que éramos, o que Jesus fez e agora qual a nossa posição espiritual. O verso 2 ele diz, o ponto 2 de hoje diz: quem anda no Espírito não cede ao pecado. Agora você está entendendo o nível de espiritualidade, de sujeição à justiça. Agora somos servos da justiça. Quem está no Espírito não cede ao pecado. Gálatas 5 vai dizer no verso 16: digo, porém, andai no Espírito. É o que eu comecei dizendo. Olha, a pessoa fala: eu não consigo vencer. Por quê? Porque não anda no Espírito. Porque Paulo deixa claro aos Gálatas: olha, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que ele está dizendo? Se você está andando no Espírito, não tem como você satisfazer a carne. O problema é que só satisfaz a concupiscência da carne, os desejos enganosos da carne, quem não está andando no Espírito. Se você entrou aqui e quer lutar o ano de 2024 de uma forma santa, se você falar assim: bispo, ou fala com Deus, isso aqui tem que ficar, eu não posso entrar em 2024 mais com essas questões. Qual que é a direção de Deus? É você andar no Espírito. Porque se você andar no Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha, quer dizer então que as pessoas conhecem. Quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discordas, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Não vai desfrutar do reino de Deus os que tais coisas praticam. Então elas são conhecidas. Muitos conhecem. Você não tem que viver nessas questões. Você viveu lá há muito tempo. Você conheceu isso há muito tempo.
Não conheça mais isso. Deixe isso de lado. O terceiro ponto vai dizer: o nascido de Deus não pode viver pecando, pois tem uma divina semente. Você já ouviu isso muitas vezes e Deus quer ratificar isso mais uma vez. O crente legítimo não vive mais na prática do pecado. Quando a gente põe, sabe, um pezinho fora dos caminhos de Deus, você já sente, amado. Se você tem o Espírito, você já sente, sim ou sim. Você pensou fora dos caminhos, falou algo, você já fala, porque o Espírito, ele te constrange. Já vê que fez coisas que o Senhor não agrada. Você já sente o fogo do Espírito te consumindo. Então, crente que vive uma vida regada de pecados, eu vou dizer isso, na verdade não é crente. O crente que vive uma vida regada... Amado, se a sua vida glorifica o pecado, quer dizer que a sua vida não é ainda uma vida convertida. E talvez a grande questão de hoje é entender que muitos foram, como a gente fala, convencidos, mas não foram convertidos. Foram convencidos porque gostam do ambiente, gostam da igreja, gostam de uma palavra, mas a conversão é daqueles que não vivem uma vida regada. Ah, mas não quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, porque diz que quem não peca é mentiroso, todos pecamos. Mas nós não vivemos, eu gosto da palavra que Paulo usa, deliberadamente no pecado. Nós não temos uma vida regada no pecado. A nossa vida não glorifica o pecado, a nossa vida glorifica Jesus. Quando estão entendendo isso, digam amém. Então, se o cara diz que é crente, mas vive regado no pecado, talvez não seja crente. Jesus falou, pelos frutos conhecereis. 1 João 3,9 vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus, olha lá, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Ele não diz que não peca eventualmente, porque todos nós temos uma carne. Na nossa carne, nós não habita bem algum, ela não se converte. Então, só no nosso corpo glorificado, quando estivermos na glória, aí sim. Mas enquanto estivermos essa carne, ele diz... Vamos pecar, mas não vive na prática do pecado, pois quem permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você consegue me ajudar com quem está ao seu lado mais uma vez? Diga, olha, você não pode viver pecando porque você é nascido de Deus. É forte dizer isso, né? Mas é o que a Bíblia diz. Quarto ponto. A divina semente gera o fruto do Espírito. Agora a gente vai começar a caminhar para o final. Temos 10 minutos para isso. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é... Olha lá, qual que é o fruto do Espírito? Ele falou que você conhece as obras da carne. Agora você tem que entender o que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Vamos juntos. Benignidade, bondade, fidelidade. 23, mansidão, domínio próprio. Diga domínio próprio de novo. Mais uma vez, domínio próprio. A terceira vez para enganar o diabo. Vai, domínio próprio. Mas domínio próprio, então quer dizer que ninguém pode te dominar. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo. Esse negócio de, eu acordo e giro a baiana. Não, ops. Domínio próprio. Contra essas coisas, agora você vai entender, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificar... então se eu sou em Cristo Jesus, a minha carne já foi crucificada com Ele. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então veja que Paulo vai dizer, a Bíblia é muito clara, não tem como eu querer viver no Espírito, mas viver na carne. Se eu vivo no Espírito, ele fala, andeis também no Espírito. O que ele disse lá em cima? Ele falou, se você andar no Espírito, você não satisfaz a concupiscência da carne. E agora ele fecha no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então quem vive no Espírito, sabe, não admite viver pecando. Não se conforma com uma vida de pecado. Então é preciso andar no Espírito. Isso significa uma vida de retidão e santidade. Fala, retidão e santidade. É o que Deus está cobrando. Quinto ponto de hoje, a salvação mediante o lavar regenerador de Cristo exige o quê? Prática das boas obras. Isso é a consequência do viver no Espírito. Prática das boas obras. Eu pergunto, as suas atitudes mostram que você é crente sem você precisar falar que é crente? As suas atitudes, os lugares que você vai, as pessoas com quem você fala, o que você posta. Bispo, eu não vou falar o que posta, porque tem uns caras que não postam nada. O que você curte. Tem gente que não curte nada. O que você vê. O que você se alimenta. Reflita. Isso demonstra que você é crente? Ou não? Eu sei que a mensagem de hoje, amado, ela é muito profunda. Mas eu entendo e eu creio que muitos estão entendendo o que Deus está fazendo no nosso meio nessa manhã. Então Tito 3, capítulo 3, verso 3 em diante vai dizer, porque nós também outroramos, eu gosto dessa expressão, éramos nécios. Quem era nécio outrora? Você fala, meu Deus, o que eu fiz, o que eu falava antes de Jesus, meu Deus.
Só a graça de Deus, só a graça. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazer. Você vê que Paulo está deixando muito claro. Antes, ele diz, vocês eram assim, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Então aqui é o shift, aqui mudou. Nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Mais uma vez, Paulo falando a mesma coisa que ele fala em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, dom de Deus. Ele está dizendo a mesma coisa, ó. Não por obras de justiça praticada por vós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos nas práticas de boas obras. Olha só, é o que Paulo está nos ensinando. Jesus está falando isso através da palavra. Que nós sejamos solícitos nas práticas de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Eu quero ir para o final mostrando a questão da regeneração, do grego rapidamente. Paligenésia, isso significa tornando-se novo, ou tornando-se novo, nascido de novo. Então isso tudo não aconteceu em nossas vidas por obras de justiça humana. Essa obra de justiça não foi o nosso sacrifício, não foi o suor do pastor, não foi o nosso ralar, foi Jesus Cristo. Foi pela graça de Deus, foi por uma ação do Espírito Santo. Nós somos lavados e regenerados. Eu vou para o último de hoje, que é o ponto 6, que diz certezas geradas pela fé na obra da justificação. Qual que é a primeira certeza que você tem em Cristo Jesus pela obra da justificação? Pela justificação temos força para vencer as tentações. Você tem, amado. Jesus, ele provê livramento. Diz em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força, das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, pega isso aqui hoje para você, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele era Deus. Ponto B. Pela justificação nós temos autoridade espiritual. Está lá em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quantos creem em Jesus, digam amém. Olha só, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso aqui é promessa de Deus para as nossas vidas. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Você está vendo a autoridade espiritual que o Senhor nos concedeu. Paulo diz em 2 Coríntios 10: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas nós temos esse poder, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse poder está em você, o poder dos poderes, o poder do Espírito Santo. Ponto C. Pela justificação nós temos coragem para enfrentar as adversidades. Eu quero fechar com esse. Você vai sair daqui hoje santo, sabendo quem você é, sabendo da obra da justificação e com coragem para enfrentar as suas adversidades. Segundo aos Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ele diz mais em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Quantos foram chamados segundo um propósito, digam amém. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Igreja, eu termino dizendo: a justificação através do lavar regenerador do sangue de Jesus nos deu uma nova identidade, nos deu autoridade e também total provisão para a manifestação da salvação eterna. Já nos deu. Em Lucas diz: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então a justificação gerou em nós o quê? Um temor de uma vida regenerada, o temor de uma vida frutífera, como resultado dessa obra.
que nós possamos hoje e sempre louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na sua vida, porque assim é a vontade de Deus. Amém. Você pode ficar de pé, nós estamos terminando. Nós vamos orar e louvar Jesus. Quantos foram bem alimentados nessa manhã? Ah, Deus é bom. Você vai guardar o dia 21, hein? Um dia do Kairos de Deus. Vamos terminar falando com Jesus. Te damos graças, Pai, te louvamos. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Jesus, por mais uma palavra que veio do teu trono. Obrigado, Jesus, porque não recebemos um leite, um alimento qualquer, mas recebemos um alimento sólido que produz edificação e herança. Obrigado por mais uma manhã na tua casa. Obrigado, Jesus, por mais uma manhã nos teus átrios. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque saímos daqui entendendo, lembrando, outros talvez aprendendo sobre a justificação que produz em nós santificação. Nós queremos sair daqui para dar passos de obediência. Essa é a minha oração, Jesus. Levanta jovens, levanta famílias, crianças, senhores. Levanta um povo que obedece a tua vontade, que obedece, Senhor, os teus desígnios, que se submete, Pai, que não fala é do meu jeito, mas fala é do jeito do Senhor. Pai, nós queremos nos humilhar sobre a tua mão poderosa para experimentar da tua exaltação num tempo oportuno. Nós queremos, Pai, experimentar das tuas promessas, mas sabemos que existem premissas, Jesus, que nós possamos ser santos como o Senhor é santo. Nos leva para uma semana, Senhor, de avanço, nos leva para uma semana, Senhor, onde as nossas adversidades serão vencidas, porque quando estamos em santidade, quando estamos em obediência, o Senhor age por nós. O Senhor é o nosso intercessor, o Senhor é o nosso paracleto, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, o Senhor é aquele que nos dá a direção, o Senhor é aquele que quebra as correntes, os grilhões, e nós cremos numa semana de vitória, nós cremos numa semana de progresso, nós cremos numa semana de bênção, nós cremos, Pai, que viveremos grandes coisas, porque como vimos agora Paulo dizendo, que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes na vida dos santos, dos justos, dos regenerados, e aqueles que vão viver em santidade e obediência a Deus, aqueles que vão desfrutar da bênção que não traz dor, digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.